Depois do enorme sucesso do primeiro vídeo que falou sobre alguns termos e expressões baloeiras que muita gente escreve ou fala errado, vocês pediram, deram sugestões, então resolvi transformar em uma série. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos para mais algumas pérolas faladas e escritas do nosso mundo do balão para a gente rir um pouquinho juntos. Então, vambora! Fala, amigos da arte! Antes de falar do assunto de hoje, para quem já conhecia o canal da GB aqui no YouTube, que existe desde 2010, percebeu que eu apaguei milhares de vídeos de balões que tinham aqui no canal. Eu fiz isso para focar apenas nos documentários e passei os vídeos para o novo canal, o Museu do Balão. Então, se você gosta do meu trabalho e principalmente de vídeos de balões antigos, se inscreva no canal do Museu do Balão. Além de me ajudar muito, você poderá ver muitos vídeos de balões antigos aos atuais, muitos deles jamais vistos no YouTube, que é um longo trabalho de captação, edição e pesquisa em centenas de fitas VHS e DVDs que eu tenho. Aí sim! Mas o acervo do nosso querido e saudoso Bozo da Number One e do Balões do Brasil que ficaram comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e quando acabar esse vídeo, vai lá na página principal aqui do canal que tem um botão para se inscrever no museu, ou procure por Museu no Balão no YouTube. Eu preciso muito que me ajudem a crescer esse canal, já que uma boa parte da monetização do canal da GB caiu muito por ter tirado esses vídeos. Recado dado, então bora para a lista de hoje. A gente só tá começando. O primeiro da nossa lista eu acredito que seja o principal, o erro que a maioria das pessoas cometem há muito tempo, que é a forma de abreviar os metros. Com certeza você já viu em carretéis, camisetas e principalmente em descrições de vídeos e fotos escreverem, por exemplo, um balão de 24 metros com MTRS. Só o MT, e o mais comum, um MTS. Mas o certo mesmo é apenas o M, e minúsculo. Eu nem sei o que dizer. No vídeo sobre os balões que não tinham o tamanho que as turmas falam, eu conto como que nasceu essa forma de medir tamanhos e distâncias. Então só para resumir, caso você não tenha visto, lá em 1700 e bolinha, cada país tinha suas próprias formas de medir e pesar as coisas. Isso causava muitas brigas entre o povo. Aí os intelectuais franceses se juntaram com outros nerds ingleses e criaram uma fórmula doida que dizia que a unidade de medida chamada metro deveria corresponder a uma determinada fração da circunferência da Terra, a 10.000.000ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. Isso já está ficando complicado. Depois de calcularem isso, eles criaram uma barra de platina com 1 metro e em 22 de junho de 1799 a depositaram nos arquivos da República em Paris. E em todos esses séculos, essa forma de calcular o metro sofreu algumas leves mudanças, mas é tudo baseado nela. Agora vamos para mais uma pérola. Me responda, uma esteira ou gaiola de 4 lados é quadrada? Beleza, até aí tudo bem. Com 5 lados não é muito comum, mas tem gente que faz e a gente chama de pentagonal. Uma esteira de 6 lados, que é a mais tradicional nos dias de hoje, o pessoal diz sextavada. E a de 8 lados? Eu dei um tempinho para você pensar, com certeza você falou em oitavada. Lamento, mas você errou. O correto é octagonal. A geometria é o ramo da matemática que estuda as formas geométricas, os formatos dos objetos ao nosso redor. E no assunto em questão, usamos as formas geométricas planas, que são triângulos, quadrados, retângulos e pentágonos. E este modelo aqui? Ele sempre foi bem popular, principalmente no Rio de Janeiro nos anos 80, e vira e mexe aparece por aqui. Continuando pegando no seu pé, eu aposto que você chama esse estilo de gaiola de esteira de redonda, né? Você errou de novo. O correto é chamar esse formato de esteiras e gaiolas de circulares. Voltando para a geometria, ao contrário dos exemplos anteriores, elas se classificam como não planas e também são chamadas de sólidos geométricos. Elas possuem comprimento, largura e espessura. E as formas geométricas planas também possuem largura e comprimento, mas não têm espessura.
Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas como esferas, cilindros e cones, e estão bastante presentes no nosso dia a dia, em objetos como bolas de futebol, um chapéu de aniversário, uma lata de refrigerante, por aí vai. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Continuando nossas pegadinhas, com certeza você já está acostumado a ver esses balões sendo chamados de corte reto. Bom, não está errado, mas também não está certo. Não entendi nada. Isso é mais uma forma de opinião de um baloeiro conservador, já que se refere ao tradicional modelo de balão que chamam no Rio de Janeiro de tangerina e em São Paulo de mexerica, e é considerado divisor de águas do balão de festas juninas, que é os balões Marias Pretas, para o balão moderno. Eu ainda não entendi. O pessoal começou a chamar esse modelo de balão, que é uma evolução do peão de gomo torto, de tangerina por volta dos anos 50, já que ela descascada deixa bem visível os seus gomos. E os primeiros balões eram bem gorduchinhos, que nem eu, assim, ó. Olha que gorduchinho. Na maioria do país, essa fruta é conhecida assim, mas em São Paulo e em algumas regiões do sul, ela é conhecida como mexerica. E no mundo do balão paulista, o balão tangerina ficou conhecido como mexerica, com I mesmo. O porquê eu não sei, e é impossível descobrir. Ao contrário dos balões de molde, que são medidos por metros, os mexericas são contados pela quantidade de folhas utilizadas por gomo, que lá no começo do mundo do balão tinham por volta de 1 metro. Então, um 5x5, que é a forma correta de escrever, significa que foram utilizadas mantas de 5 folhas de 1 metro cada emendadas para cortar o balão, já que elas são cortadas na transversal para gerar os gomos de baixo e os gomos de cima. Por isso que chamamos também de 5 folhas, o que daria aproximadamente um balão de 10 metros. Como eu disse, não é errado chamar de corte reto de 10 metros, mas fazendo isso, para muitas pessoas mais antigas, é uma forma de apagar o nome do tradicional mexerica ou tangerina no Rio de Janeiro. Bora para mais uma. Quando um balão está em processo de subida, ele é controlado por cordas, e muita gente diz que o balão está nos guias. O correto é dizer que ele está nas guias, já que são utilizadas cordas guias, uma forma, como eu disse antes, de controlar a subida e posição do balão durante a sua soltura, e de puxar, para os mais desesperados, até de arrancar a boca na hora que ele cai. É verdade. Essa foi fácil, vamos para uma mais difícil. Em todos esses anos, muita gente chama os furos feitos com vazadores de couro ou com serras-copos e enfuradeiras que as turmas fazem no balão de respiros. Isso já está enraizado em nossa cultura, mas se formos olhar o porquê, qual a função deles no balão, o certo seria chamar de suspiros. Eu não ouvi o que eu ouvi? Já que a sua função não é de puxar o oxigênio para dentro do balão, e sim de expelir, de suspirar monóxido de carbono e fuligem de dentro para fora. Por muito tempo, muitos baloeiros acreditavam que os respiros funcionavam para a entrada de oxigênio para alimentar o fogo da bucha. Por isso que nos balões do passado era muito comum vermos linhas de respiros abaixo da linha da bucha, mas na verdade é o contrário. Os respiros servem para a saída de fumaça produzida pela queima das buchas. A entrada do oxigênio é feita pela boca. Com o decorrer da queima das buchas, ocorre um grande acúmulo de monóxido de carbono e ar quente dentro do balão. Como o ar quente, que é o principal responsável pela pressão do balão, depende do fogo e ele do oxigênio, esta fumaça que fica acumulada na parte superior do balão, conforme vai acumulando, vai descendo, e antes de atingir a chama da bucha, vaza pelos respiros. Por isso que hoje o pessoal costuma respirar os balões bem acima da linha imaginária do fogo das buchas. Um exemplo bem claro disso vemos em balões fogueteiros, quando estão saindo em pressão total. Em alguns casos chega a assustar, mas isso é normal. Quando o balão tem poucos ou nenhum respiro, essa fumaça ocupa toda a área interna e atinge a chama da bucha. E com pouco oxigênio, o fogo diminui e ela abafa, fazendo com que o balão perca sua força. Nos últimos anos, muita gente opta em deixar o bico aberto ou fazer alguns respiros no teto do balão, o que nos primeiros anos do mundo do balão era loucura. Mas já é provado que uma boa parte desse monóxido de carbono sai pelo bico e o seu interior, depois de resgatado, mal fica preto de fuligem como nos balões do passado. Por falar em passado, com certeza muita gente se lembra dos reforços de respiros, que davam um baita trabalho de colar. Hoje são raramente encontrados e quando são, é mais por estética mesmo. Certamente que sim. Ainda tem muitas pessoas que não respiram seus balões acreditando que o papel de seda, o papel mais utilizado atualmente, respira. Mas na verdade, por ser de uma gramatura menor em relação aos papéis craft, ele permite que a caloria se dissipe
Mas como vimos, os espiros não servem para expelir calor, e sim monóxido de carbono proveniente da queima das buchas, portanto, mesmo que sejam de papel de seda, respire o seu balão. Bom, eu aposto que muita gente aqui adora ver um videozinho de balão atual ou do passado, né? Mais um termo que muita gente fala é a respeito do pessoal que filma os balões. Com certeza você já viu muita gente chamá-los de filmadores. O certo é dizer cinegrafistas. O cinegrafista, operador de câmera e também chamado de cameraman, é a pessoa responsável pelo manuseio de uma câmera de filmagem ou vídeo. Assim como fotografar balões, a arte de filmar, registrar em vídeo as solturas, exige técnica, conhecimentos e bons equipamentos. Hoje temos celulares que filmam em 4K, em 8K, com estabilizadores de imagem e até sistemas inteligentes que compensam vibrações e falta de luz, mas lá no começo não tinha nada disso. Nos anos 80, poucas pessoas tinham condições de comprar uma filmadora, já que ela custava muito caro e era importada. Filmadora tem vários modelos, tá? Esse modelo aqui, ó, JVC. 3 pagamentos de 240 sem juros com 1 ano de garantia também. Meu Deus. As primeiras câmeras eram a Super 8, uma adaptação para uso doméstico de câmeras de cinema em fitas de 8mm, criada pela Kodak em 1965, onde depois de gravar, tinha que rebobinar a fita que vinha dentro de um cartucho e levar para revelar, assim como com as fotos. E os primeiros modelos não gravavam áudio. Para assistir, precisávamos de um projetor, parecido com aqueles de slide de fotos, e os vídeos teriam que ser projetados numa tela ou em uma parede branca. O formato Super 8 ainda é utilizado, principalmente em cinema, e ele começou a perder popularidade nos anos 80, com a popularização do VHS. O sistema VHS, sigla de Video Home System, foi criado pela Japan Victor Company, que conhecemos como JVC, lá no final dos anos 70, com a intenção de trazer um formato de gravação caseira em fitas magnéticas de baixo custo, para brigar com o sistema Betamax, criado pela Sony, que era muito mais caro, mesmo tendo mais qualidade. No começo dos anos 80, a JVC e a Sony lançaram as primeiras filmadoras VHS, e bastava ter um videocassete para assistir, e as mais modernas podíamos conectá-las a uma TV para ver os vídeos. Videocassete, você quer? Ele tem também, tem JVC, esse é o modelo. Inteligente, ele rebobina a fita até 7 velocidades com imagem e voz também. Ótimo. HRDD 750M, por quanto? 4 parcelas de R$ 122,50. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Essa briga durou até os anos 80, quando o VHS dominou de vez, e o sistema beta ficou apenas com as emissoras de TV, até a invenção da gravação do vídeo digital, já no final dos anos 90. E foi nessa geração que, efetivamente, a história do mundo do balão começou a ser escrita através dos primeiros cinegrafistas, e assim como aconteceu com as fotos, não demorou muito para começar a venda de cópias de fitas para os baloeiros. Os primeiros baloeiros a registrar solturas de balões em São Paulo foram o Adib da Equipe Penha, o Odair da Turma da Lua, o Afonso da Barriga, o Rogério da 10 de Ouros, o Ivan da Harmonia, o Romeu da Pequeno Mundo e os que ficaram por muitos anos, como o Cabana, o Iso, o Bira, o Luiz Antônio, o Claudinho Avarenga. E em meados dos anos 90 veio o Edmundo, que é o único que seguiu em frente. Já no Rio de Janeiro, os primeiros foram o Zequinha da Folha, o Paulo Beringer, o Cardoso, o Bacalhau, o Paulinho 70, o Alberto da 17 e o Ratinho da Ploc. Depois tivemos o Renê da Brasa, que na época era da Turma da Praça Seca, e o saudoso Julinho Bibi. Para finalizar, no Paraná, os primeiros cinegrafistas foram o Glécio, nosso querido Egbert da Arte Proibida, o Almir da Águias 90, o Amauri da Arte Viva, o Zezão, o Anselmo da Baloativa e o Pato. Obviamente, temos muitas pessoas que filmavam balões, principalmente para os revendedores de fitas e DVDs. E você pode ajudar a contar essa história, contando quais cinegrafistas mais gostava ou os que a nossa lista não citou, deixando seu comentário aqui no vídeo. Bom, meus amigos, esses foram alguns dos termos e expressões baloeiras que muita gente nem sabia como nasceram ou como se escrevia. Se você tem mais algum, conta aqui pra gente nos comentários, que em breve eu lanço uma parte 3 com mais pegadinhas e pérolas pra vocês. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou no celular, já deixa um like aqui no vídeo que vai me ajudar muito. E se você não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Se estiver vendo pela TV, pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code aqui em cima que ele vai te levar diretamente para o nosso canal e já no link de inscrição.
Fazendo parte do clube, assim que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!